Muita informação para você aqui na Rádio que toca notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião dele, o velho Grisa, o nosso querido Dirceu Plenamente. Daqui a pouco, na segunda metade do Parada, tem bate-papo importante com ex-goleiro e agora técnico de futebol, o Ivan Izzo. Recentemente foi técnico do Taubaté, ex-goleiro do Palmeiras e também ex-goleiro da Águia do Vale, atuou aqui no ano de 1995, vestiu a camisa do São José por 24 vezes, assim como diz o almanaque do professor Alberto Simões. O Ivan Izzo é o convidado de hoje, vai bater um papo comigo e com o Valtencir Vicente. A Daniela Esperon também vem para o Parada de hoje falando sobre o confronto de logo mais à noite, o jogo da volta da semifinal da Libertadores entre Atlético Mineiro e Palmeiras. No jogo de ida, você sabe, deu 0-0, tá tudo em aberto. O jogo hoje começando às 9:30 da noite. Vamos falar de Campeonato Paulista de Futsal. Ontem o São José recebeu o Corinthians, saiu perdendo por 2-0, mas virou a partida 3-2. Teremos a presença dos atletas, o Ronei e também o Mendonça, falando aqui no Parada dos Esportes, os dois que marcaram os gols do São José, a virada do São José ontem à noite para cima do Corinthians. E claro, teremos a presença do melhor de todos, o Valtencir Vicente, que chega para atualizar as informações dos clubes da nossa região. Tudo isso e muito mais aqui dentro do Parada, que só está começando agora. O Parada que fala em nome da maior linha de patrocinadores do rádio Vale Paraibano. O Parada dos Esportes falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century. Fica na Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap pro Fabinho da Central das Antenas, 996300598, 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean do seu Otávio começou em Taubaté e expandiu para o Vale do Paraíba, para o Brasil e está no mundo inteiro. Esta é a Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN Parada dos Esportes. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando com a apresentação de Vieira Júnior. A produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes, direção artística de Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central, ele é de Show Ramiro. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN Parada dos Esportes. E para começar legal, para começar bacana o Parada dos Esportes de hoje, vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de hoje dentro do Parada é dele, o velho Grisa, o nosso querido Dirceu Plenamente. Chega mais, Dirceu. Boa tarde, Dirceu. Amigos desse Parada dos Esportes, muito boa tarde, tudo bem com vocês? E o Campeonato Brasileiro? Tá uma festa. Quem viu o Palmeiras sábado percebeu que o português Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ele está mais perdido que pijama em lua de mel. O time não tem opções de jogada e as mexidas do técnico são tão firmes como um prego na polenta. E por que não insistir em preparar os meninos que começaram bem nos campeonatos passados e de repente caíram de produção? Eu tenho insistido em meus comentários aqui na CBN sobre as poucas oportunidades oferecidas aos jovens que querem ser jogadores de futebol. A maioria dos clubes, diferentes de ontem, fecharam as portas para essa oportunidade que antes era dada, para agora usar produto pronto, ou seja, jogadores já preparados. Mas preparados onde? Jogadores rodados tipo Daniel Alves, Dudu, Miranda, já ganharam muito dinheiro e hoje só querem engrossar na conta bancária. É um desperdício do dinheiro do clube. Nós estamos vivendo o Campeonato Brasileiro, que é cada vez menos atraente. Jogadores novos, a grande maioria sem qualidade técnica,
E os poucos que despontam são garotos que vão para o exterior como nunca. E os clubes ficam relegados às federações, à emissora dona dos direitos de transmissão, que é quem manda nos torneios. A Lei Pelé é uma norma que substituiu a Lei Zico, que foi assinada durante o governo FHC, com Pelé de ministro dos esportes. E ele contribuiu com isso. A lei tinha o objetivo de dar transparência e profissionalismo ao esporte nacional, disciplinar a prestação de contas por dirigentes de clubes e a criação de ligas, profissionalizar as gestões e conceder aos jogadores o direito do passe livre. Exceção do passe livre, nada mudou. Na teoria, a lei visava dar liberdade aos jogadores que antes eram presos aos clubes. Na prática, foi a realização dos sonhos dos empresários de futebol. Uma carreira que ganhou força a partir daí e hoje é a categoria que mais se beneficia do esporte. A ação dos empresários de futebol é abrangente. Podem mediar transferências internacionais e milionárias, assim como descobrem talentos ainda na infância, garimpam talentos e visam lucro próprio. As categorias de base se tornaram então uma caixa preta nos grandes clubes. As famosas peneiras ganharam um novo ingrediente. Bons talentos acabam reprovados nos testes para, na sequência, serem abordados por agentes. Eles oferecem estrutura e uma perspectiva de sucesso para os garotos. Tratam até com os pais dos atletas. Depois, o jogador volta ao mesmo clube, mas com uma diferença: já é agenciado pelo empresário. Ou seja, o jogador poderia ser uma descoberta do clube, mas passa a ser terceirizado pelo empresário. Em uma futura venda, o lucro é dividido. Os clubes servem quase que como barriga de aluguel. Expõem e valorizam o atleta. E aí, com os atletas em mãos, é mais fácil levá-los para a Europa, onde está o grande faturamento. Nós temos alguns exemplos de jogadores que atuaram na seleção. Você sabe de onde veio o Hulk, o Davi Luiz, o Fernandinho? Daria para falar sobre cada um deles. Tirando o Neymar e mais um ou outro, a grande maioria desse elenco fez carreira desde cedo na Europa. Inclusive, alguns dos que saíram do Brasil como ídolos de grandes times, como Paulinho, do Corinthians, e Thiago Silva, vinham de experiências frustradas e precoces no velho continente. Poucos sabem, mas o Paulinho passou por Polônia, Lituânia, antes de brilhar no Corinthians. O zagueiro Thiago Silva, ele teve sérios problemas de saúde na Rússia, para depois ser ídolo no Fluminense. E por que sair tão cedo? Porque alguém, além de um lugar comum de sonhar com o futebol europeu, alguém lucra com isso. Interessa a alguém que o jogador vá para o exterior sem o intermediário. Com a Lei Pelé, não foi o jogador que ganhou, foram os empresários, e quem perdeu, além dos clubes, foi o futebol brasileiro. E foi após a Lei Pelé que empresas estrangeiras como ISL, Hicks, Moser, MSI passaram a patrocinar agremiações como Flamengo, Corinthians, Grêmio e deixaram os clubes em situação financeira pior do que quando chegaram. Passou da hora de acordarmos. O futebol brasileiro estacionou no meio da escada e os degraus para a descida estão mais próximos do que o topo. A Copa de 2022 está aí e ninguém está nem aí. É isso, amigos. As promessas para fortalecer o nosso futebol estão mais abandonadas que panetone em véspera de Páscoa. Um forte abraço e até terça. Fui. Valeu, Dirceu, plenamente. O nosso velho Grisa trazendo a sua opinião e, de fato, os empresários fazem a festa com a Lei Pelé. 4h17, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem futsal em destaque, tem a palavra do Ronei, também do Mendonça, os que marcaram os gols do São José, os atletas que marcaram os gols do São José na virada de ontem contra o Corinthians aqui no Ginásio Tênis Clube. Também tem a Daniela Esperon falando sobre Palmeiras e Atlético Mineiro. É rapidinho, depois do intervalo a gente volta já. CBN, Parada dos Esportes. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos.
Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, 4h20 em São José, falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, só tem gostosura na Padaria Flor de P, tanto na unidade do Jardim Aquários quanto na unidade do Jardim Paraíso. A Padaria Flor de P, que é comandada pelos irmãos Fernando e Renato Evaristo. Grande abraço para vocês, obrigado pela parceria de sempre. Vamos falar do jogão de hoje à noite, terça-feira à noite, hoje, 21 horas e 30 minutos no estádio do Mineirão. A gente vai conhecer um dos finalistas da Taça Libertadores da América 2021 e pode ser tanto o Palmeiras quanto o Atlético Mineiro. Há um certo favoritismo para o Atlético, primeiro por jogar em casa, é o líder do Campeonato Brasileiro, tem um elenco recheado, tem Hulk fazendo a diferença, entre outros atletas, e o Palmeiras aí que vem de derrota no clássico contra o Corinthians, vem aí com alternância de bons e maus resultados, pelo fato de jogar fora de casa, aquela coisa toda, mas é o resultado, o jogo de hoje está completamente aberto. Não me surpreenderia se o Palmeiras saísse classificado para a grande final hoje à noite lá no estádio do Mineirão. A tendência é o Atlético, mas eu não me surpreendo se o Palmeiras sair de lá classificado. E a Daniela Esperon, ela chega para trazer mais informações sobre esse jogão de bola hoje à noite lá no Mineirão. Chega mais, Daniele! Nesta terça-feira sai o primeiro finalista da Copa Libertadores da América. Atlético Mineiro e Palmeiras se enfrentam no Mineirão às 9h30 da noite e o duelo promete ser equilibrado, não só pela qualidade das equipes, como também pelo resultado da primeira partida. O 0-0 persistiu no jogo de ida e agora uma nova igualdade sem gols leva a decisão da vaga para os pênaltis. Qualquer outro empate dá ao Palmeiras o passaporte para a grande final. O técnico Abel Ferreira quer que o time tenha a máxima atenção e a derrota no clássico do fim de semana já é página virada. Tudo isso para conseguir chegar a mais uma final de Libertadores. Na minha opinião, continua a estar em aberto. É uma maratona. Na minha opinião, está tudo em aberto. Os jogos são uma maratona. Temos que estar sempre alerta.
Não posso falar o que Cuca me disse ao final da primeira partida, mas retribuo todas as palavras. Ele é um treinador muito experiente. Eu sou muito mais novo que ele e o que posso dizer é que vamos fazer de tudo para que essa vaga seja ocupada pelo nosso Palmeiras. Para que essa vaga seja ocupada pelo nosso Palmeiras. Abel Ferreira treinou cobrança de pênalti no último treino, antes dessa decisão, e não tem desfalques para esta partida. Portanto, o Verdão deve ir a campo com Everton no gol, Marcos Rocha, Gomes, Luan e Piquerez, Felipe Melo, Zé Rafael, Rafael Veiga e Dudu. No ataque, Rony e Luiz Adriano. Já no Atlético Mineiro, o Cuca não vê o Galo pressionado por essa vaga por não ter balançado as redes nos últimos jogos. O treinador acredita que o 0-0 persistente contra Palmeiras e São Paulo foi fruto de um equilíbrio entre as equipes e que para este jogo o Atlético vai dar tudo de si para se garantir na final. A gente não pode ficar triste, decepcionado, porque você empata fora com o Palmeiras e empata fora com o São Paulo, tendo um desempenho no mínimo igual aos adversários. Então a gente tem que tirar as coisas positivas também de jogos assim. É mais um jogo que você não toma gol. Mas terça-feira tem que fazer, mas é outro jogo, é outra história. Não é o jogo fora de casa, é o jogo em casa. Também a gente sempre foi equilibrado e a gente vai ser assim. O importante é nos prepararmos bem. Já a Cuca espera contar com Diego Costa, que sentiu uma fisgada na coxa esquerda na terça-feira passada, fez um treinamento intensivo ao longo da semana, sequer foi relacionado para o jogo do Brasileirão no fim de semana, para poder estar totalmente recuperado neste duelo desta terça. O provável Atlético para este confronto tem Everson no gol, Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Alan, Jair, Zaratio e Nátio Fernandes. No ataque, Hulk e Diego Costa ou Vargas. Com informações da Libertadores da América, Daniela Esperon. Obrigado, Daniela Esperon. Sem dúvida alguma, um jogão dos mais esperados do ano, sem dúvida alguma. Esta semifinal de Libertadores, Atlético e Palmeiras, dois grandes elencos, não tenho dúvida, será um jogo nervoso, brigado, e a expectativa é de um bom jogo, até porque os dois elencos são bons, um dos melhores do Brasil, junto com o Flamengo. Expectativa de bom jogo no Mineirão, vença quem vencer. Acho que o Brasil estará bem representado em um dos finalistas. O outro finalista, a tendência também é que seja o Flamengo, e aí sim uma final de fato brasileira, mas enfim, acho que vai ser um bom jogo hoje à noite, tá certo? Bom jogo também tivemos ontem aqui no ginásio do Tênis Clube, envolvendo a equipe do São José e o Corinthians pelo Campeonato Estadual de Futsal. O São José saiu perdendo por 2-0 no primeiro tempo. Marcelo e Leandro Caires acabaram marcando os gols para o Corinthians na primeira etapa, só que no segundo tempo São José veio irresistível e acabou vencendo e virando a partida, virando e vencendo a partida com 2 gols do Mendonça, e o Roney de pênalti acabou decretando a vitória, a virada a favor do São José. E o Mendonça, ele começa falando aqui dentro do Parada, o ala do São José, ele destaca que fala da sua participação no jogo de ontem, marcando o gol que, na verdade, quem fala, me perdoe, quem fala primeiro é o Roney, que primeiro que fala, me desculpe, é o Roney que fala, o ala do São José Futsal. Ele fala da participação do jogo de ontem, marcando o gol que deu a vitória do São José para cima do Corinthians. Diz aí, Roney. Fala, pessoal da CBN, falando um pouquinho da minha atuação. Graças a Deus a gente estava perdendo de 2-0, a gente conseguiu um empate. Aconteceu um pênalti no jogo, onde eu fui para a cobrança e fui feliz em converter o pênalti, ajudar o São José a conquistar essa vitória, né? O Roney destaca que o coletivo e a superação fizeram a diferença na vitória de ontem. Eu acho que quem venceu ontem o Corinthians foi o coletivo. O coletivo ontem sobressaiu muito, onde a gente estava perdendo de 2-0. A gente foi buscar a superação do nosso time. É isso que vem acontecendo no São José, superação. Todo mundo focado no trabalho, focado no objetivo que quer pro São José Futsal. E ontem não foi diferente. Ontem, com um placar diverso aí de 2-0, a gente conseguiu uma grande virada sobre uma excelente equipe do nível nacional que é o Corinthians, né?
Sem dúvida alguma, tem que comemorar bastante sim esta vitória, esta virada para cima do Corinthians, porque o Corinthians não é qualquer elenco não. O Ronei também parabeniza aí a união de todo o elenco que fez o São José Futsal conquistar essas últimas vitórias, principalmente essa de ontem à noite contra o Corinthians. Parabenizar aí toda a rapaziada do São José Futsal e de quem faz o São José, né? Que graças a Deus as coisas vêm dando certo para a gente e a gente está no caminho certo. Agora é cabeça erguida, vencemos o Corinthians, mas já passou, comemoramos. Agora é trabalhar cada vez mais para conquistar o restante das competições que tem no ano. O Mendonça, que foi o autor de 2 gols, ele fala inicialmente que a postura do time atrapalhou um pouquinho a equipe no começo da partida contra o Corinthians. A gente não conseguiu ir muito bem no primeiro tempo. Nosso time estava meio apagado, estava diferente do que vinha acontecendo nos últimos jogos, principalmente na questão da postura, mas no intervalo o treinador conseguiu trazer a gente de volta para o jogo, principalmente na parte da postura, e aí a gente conseguiu buscar o resultado no segundo tempo, graças a Deus. Tem voz de menininho, né, o Mendonça, tem um nome até creditado a pessoas mais velhas, né, com certeza é sobrenome, não é o primeiro nome dele, o Mendonça, e tem voz de menininho, e ele foi grandioso ontem, marcando 2 gols, os 2 primeiros, né, o que decretou o empate até então, aquele momento, para depois o Ronei de pênalti fazer o gol da vitória. E ele, inclusive, está voltando de contusão, o Mendonça, e ele fala da sua felicidade de ajudar o time a chegar, a iniciar aí a virada e a vitória do São José. Fiquei muito feliz, muito contente. Claro que não conseguiria nada sem a ajuda dos companheiros, confiança deles. Seguir trabalhando, seguir buscando novas metas, seguir buscando novos bons resultados, novas atuações, melhores ainda, que a meta é só melhorar e evoluir. Então tá aí o Mendonça passando pelo microfone da rádio CBN Vale. O São José, pelo campeonato estadual, ele volta à quadra no dia 7 de outubro contra o time do Brutus, o time lá de Limeira, que é comandado pelo goleiro Pezão. O jogo será lá em Limeira, portanto é o reencontro do Pezão com o São José, só que agora o Pezão como treinador da equipe do Brutus Futsal, a nova equipe lá de Limeira, que tem o Pezão como técnico. O Pezão, inclusive, logo quando ele foi contratado pelo Brutus como técnico, ele falou com a gente aqui da sua experiência, dessa novidade para ele. Inclusive, como logo quando ele foi contratado pelo saindo Brutus debaixo dos 3 paus, ele falou com a gente aqui da sua experiência, agora como treinador, sucesso como treinador contratado pelo saindo debaixo dos 3 paus, ele falou com a gente aqui da sua experiência, agora como treinador, sucesso como treinador pelo saindo debaixo dos 3 paus, ele falou com a gente aqui da experiência, agora como treinador, sucesso como José Futsal na ativa e sempre montando times competitivos. Uma vez ou outra montou um time de São José, mas na grande maioria das vezes, mesmo com dificuldade financeira, o Montanha sempre garimpando e trazendo bons jogadores. Dessa temporada que começou com o Fernando Cabral, que infelizmente nos deixou, e aí assumiu o Douglinhas, e o Douglinhas seguindo o caminho do Fernando Cabral e deixando essa equipe redondinha, com um baixo orçamento e brigando de igual para igual com as principais equipes do futsal do país, tá certo? 4h31, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes tem o repórter CBN em destaque aqui dentro do Parada. Na volta teremos o Valtencir Vicente e a presença do técnico de futebol, ex-goleiro do Palmeiras, ex-goleiro da Águia do Vale, o Ivan Iso, vem para bater um papo com a gente aqui dentro do Parada. É rapidinho, já voltamos. Terça-feira, 28 de setembro de 2021. O governo central, que reúne as contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central, teve um déficit primário de 9.880 bilhões de reais em agosto. No mesmo mês do ano passado, as contas haviam ficado negativas em mais de 96 bilhões. No acumulado dos 8 primeiros meses do ano, o governo central registra déficit de 83 bilhões 312 milhões. Já nos 12 meses, o rombo é de 236 bilhões, cifra que equivale a 2,7% do PIB. O ex-deputado Roberto Jefferson passa bem depois de ser submetido a um procedimento de cateterismo hoje de manhã.
Ele está internado no quarto de um hospital na zona oeste do Rio de Janeiro. Roberto Jefferson está preso desde o mês passado, mas foi transferido à unidade de saúde para tratar uma infecção urinária. A prisão foi determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito à unidade de saúde para tratar uma infecção urinária. Do Pentágono, a prisão foi determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito à unidade militares de surpresa. Ele disse ainda que o governo americano forneceu equipamentos e aeronaves ao exército afegão, mas que não foi possível entender a profundidade da corrupção no país. As informações são da agência France Press. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em forte queda de 3,02%, aos 110.155 pontos. O desempenho é influenciado pela baixa no mercado exterior de ações em razão da expectativa de inflação e elevação de juros nos Estados Unidos. No mercado de câmbio, o dólar tem alta de 0,96% e é cotado a R$ 5,430. O euro é negociado a R$ 6,342, com ganhos de 0,81%. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 6815. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, 4h36 em São José dos Campos, sempre falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Grande abraço pro Fernando, outro pro Renato Evaristo, que comandam também a Padaria Flor de P. E sem perder tempo aqui dentro do Parada dos Esportes, vamos fazer contato com ele, o melhor de todos, o repórter mais bem informado do esporte da nossa região. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir, boa tarde. Oi, boa tarde, Vieira Júnior, grande abraço a você, aos amigos da CBN Vale, aqui do nosso Parada dos Esportes,
E olha que curioso, Vira, neste momento no estádio Martins Pereira, pela Copa Paulista, no Martins Pereira, já que o Atibaia ainda não tem um estádio em condições de uso, com capacidade, coisa e tal, fez um acordo aí para jogar as suas partidas no Martins Pereira e vai perdendo para a Portuguesa de Desportos. A Lusa vai ganhando do Atibaia por 3-0. Já passamos da metade do segundo tempo, os 3 gols da Portuguesa foram marcados no primeiro. O Caio Mancha, aquele atacante que foi do Palmeiras, passou recentemente pelo Taubaté, abriu o placar, o Cezinha fez 2-0 e o Caio Mancha voltou a marcar. Então, no Martins Pereira, neste momento, Atibaia 0, Portuguesa 3 pela Copa Paulista, Vieira Júnior. Olha que resultado até de certa forma surpreendente, né, Valtencir? Não deixa de ser, mas a Portuguesa ela estava meio traumatizada na rodada anterior, tinha sido eliminada no Campeonato Brasileiro da Série D, perdeu um mata-mata para o Caxias nos pênaltis, a torcida pressionou, ameaçou o técnico Fernando Marchiori de agressão, os familiares do Fernando Marchiori, o treinador também já estava meio desgastado depois de mais de um ano no cargo, e aí saiu o técnico e assumiu um interino, Fábio Totti, o time empatou em casa com o Taubaté e depois anunciou a contratação do Alex Alves, que foi técnico do Juventus, trabalhou também em outros times. O Alex Alves está estreando e para azar do Atibaia vai estreando bem, Vieira. Pois é, meu caro Valtencir Vicente, e o Martins Pereira servindo de palco para outros times, né? Times da região aqui, o Atibaia nem é tão da região assim, mas enfim, sempre que tem um time precisando de um estádio, o Martins Pereira sempre é lembrado, né, Valvi? E tem um detalhe, né, Vieira? É um dinheirinho que entra para manutenção do estádio, aluguel, a Urban, fatura algum para manter o estádio em ordem, não custa barato. A gente já viu aí 2 tentativas, até mesmo de passar o estádio Martins Pereira para uma concessionária, não deu certo, não apareceram interessados para propostas, e por isso mesmo, se você quiser alugar o Martins Pereira e colaborar, pode ir lá conversar, Vieira. Perfeito, Valtencir Vicente. O Martins Pereira que recebeu tantos jogadores e recebeu o nosso convidado de hoje, passou por aqui em 1995, vestiu a camisa da Águia por 24 vezes, isso segundo o almanaque do nosso querido professor Alberto Simões. Hoje é técnico de futebol, esteve recentemente no Taubaté. Eu estou falando de Ivan Izzo, goleiro, ex-goleiro conhecido, principalmente pela sua passagem no Palmeiras e tantos outros clubes, e ele está conosco para conversar um pouquinho sobre futebol, sobre o atual momento do futebol e tudo mais. Tudo bem, Ivan? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Vieira, boa tarde ao Valtencir, aos ouvintes da CBN, um prazer em poder estar falando com vocês e relembrando também, quando você está dizendo aí do número de partidas que eu fiz pelo São José, eu tive muita alegria naquele período, então confesso que me bateu saudades, assim, agora momentânea aí de relembrar a minha passagem aí pelo Vale. Se bateu saudade é porque foi um momento bom vivido pelo Ivan nessa sua passagem pelo São José. Eu queria que você falasse, Ivan, o que você lembra dessa passagem, como é que foi a sua chegada, até mesmo a sua despedida daqui, o que você lembra desse período aqui em São José, Ivan? Olha, eu me recordo que naquele período o São José estava passando alguns problemas de ordem financeira. O Tata, que foi o treinador que me contratou, ele que me ligou, ele que entrou em contato. Eu já tinha uma relação com ele desde a época do Palmeiras, quando ele era auxiliar do Leão, né? No Palmeiras, então a gente fez uma relação. E aí entramos em contato e eu fui realmente pela confiança do Tata. E foi um grupo que foi formado muito baseado na confiança, né, do Tata com os atletas. E assim, eu me recordo que a gente
até o início da competição, era uma equipe que existia vários questionamentos, né, negativos, né? E a equipe foi se encontrando e a gente fez uma grande campanha. Na época o presidente era o Henrique Ferro, né, um advogado, e quando a gente classificou para a fase final, eu não me recordo agora exatamente, né, já são anos aí, e aí alguns problemas extra-campos aí começaram a acontecer e o grupo acho que perdeu o foco naquele momento, mas era um grupo muito forte e eu acho que ficou uma frustração da gente não ter chegado ao acesso, né? Que era o objetivo maior. E eu individualmente acho que foi um dos melhores campeonatos que eu fiz na minha carreira como atleta. Então por isso que eu sou saudoso, eu me lembro de grandes jogos aí no Martins Pereira e guardo isso na minha memória. E quem lembra bastante de você e com certeza entrevistou você bastante é o Valtencir Vicente. Valtencir Vicente, dê um abraço no Ivan Izzo, Valtencir. Opa, com enorme prazer, tudo bom, Ivan? Tudo certinho? Tudo bacana, e você? Recordo do amigo, prazer em poder falar com você novamente. E eu vendo você, me lembrando de 95, eu me lembro que foi um ano realmente que teve o São José montando um time muito bom. O Tata pegou uma base do Paysandu, de Belém do Pará, time que ele havia dirigido no Campeonato Brasileiro, Antônio Carlos, Rogério Lage, veio também Gil Sergipano, Flávio Goiano, um time bom, com jogadores da casa também que correspondiam. Você chegou no meio do campeonato, chegou inclusive numa quarta-feira, se não me engano, eu acho que vi aquele gol Neblina, né? Um jogo do São José e São Carlense, que a neblina baixou e poucos viram o Newton, ponta direita, que foi de São Paulo fazer um gol. Aí também chegou o Visoli, volante, junto com o Newton. E a imagem que eu tive a primeira vez, Ivan, foi de um jogo decisivo em Jaú. São José e 15 de Jaú, 0-0, metade do segundo tempo, o São José crescendo no jogo, indo para frente, aí meteram uma bola em profundidade, o Bandeirinha levantou a bandeira, marcando impedimento, a jogada seguiu, você saiu, dividiu, se não me engano, com o Heraldo, atacante rápido do 15 de Jaú, que chutou você no rosto, na cabeça, você caído, um jogador do 15 de Jaú veio, pegou o rebote e fez o gol. E o Dalmo Bozano mandou o Bandeirinha abaixar a bandeira. Dalmo Bozano, o árbitro, meteu a mão em nós naquele dia. Você nem deve ter visto porque foi corajoso, arrojado na dividida, viu, Zé? Realmente não recordo, né? Recordo dos nomes, né? O Heraldo depois acabou... Não, desculpa, estou fazendo confusão. Mas eu realmente não recordo. O jogo da neblina eu me lembro... Realmente foi uma quarta-noite e a gente não conseguia enxergar nada, né? Então realmente aconteceu. Agora o de Jaú eu não me recordo mesmo. Eu acho até por causa da pancada que você levou na cabeça, porque... Pode ser. Acredito que tenha sido, porque você ficou um tempão no chão, jogadores do São José cercando, Dalmo Bozano e falando, não, o Bandeirinha marcou, todo mundo viu que ele levantou a bandeira, estava impedido, o Tata invadiu o campo para reclamar, para protestar, e o Dalmo Bozano mandou seguir, e o jogo terminou com aquele gol lá, 1-0, 15 de Jaú, e aí com aquele resultado o São José foi eliminado, a situação já não estava boa como você disse, e aí o São José continuou cumprindo tabela, mas de uma certa forma foi você goleiro de um dos bons times que o São José teve nos anos 90. Isso sem dúvida, viu, Ivan? Eu me recordo muito. O time tinha muita qualidade, bons jogadores. Era um time que tinha muita amizade, né? Uma confiança grande no Tata, que é importante, né? A troca com o treinador, com a comissão técnica. E foi uma pena, realmente foi frustrante ao final da competição a gente não ter conquistado o acesso aí pro São José. Ô Ivan, me diga uma coisa, como é que foi a transição? Você
Em que momento da sua carreira como jogador você começou a pensar em virar treinador de futebol? Sei que foi auxiliar do Dorival em vários clubes, tem a célebre discussão com o Neymar naquela época e tudo mais, enfim. Mas em que momento que você começou a pensar que você ia ter que parar de jogar e que o caminho seria o banco de reservas como treinador, hein, Ivan? Olha, eu confesso que o meu primeiro pensamento era voltado a ser treinador de goleiros. Mas você vai ficando mais maduro, mais experiente, convivendo com grandes treinadores e vai pegando gosto, né? Por criar ideais, por forma de jogo, né? E já no meu final de carreira, né? Eu estava no Figueirense, né? Tinha ido em 2002, o Dorival era auxiliar do Muricy na época, quando eu fui. E eu renovei por 3 anos, né? Foi meu último clube como atleta e sempre conversando com o Dorival ali, tinha outros atletas experientes naquele período, Kleber zagueiro, do Palmeiras, Evair, enfim. E a gente sempre trocava ideias, né? Como jogar, né? Como enfrentar grandes adversários. E aquilo foi me conquistando. E foi quando surgiu o convite do Dorival, né? Para encerrar. Eu tinha mais um ano de contrato ainda como atleta. O Dorival me convidou para encerrar a carreira e iniciar já como auxiliar dele. Eu demorei um pouquinho para tomar a decisão, né? Que, embora a gente saiba que como atleta você tem prazo de validade, a decisão realmente de você encerrar a carreira, e era uma coisa que me dava muito prazer, né? E eu sinto falta de jogar até hoje, esse é o fato. Foi uma decisão difícil que levou uns dias, e aí eu acabei fazendo a opção por encerrar minha carreira como atleta, iniciar como auxiliar direto do Dorival, e graças a Deus aí tivemos uma parceria de muito sucesso, né? Por 11 anos, conquistamos praticamente títulos em todos os clubes que tivemos, então foi uma parceria bastante vitoriosa. E, enfim, o Dorival tomou a decisão depois, quando a gente saiu do Flamengo em 2013, de seguir com o filho dele, né, como auxiliar. E aí foi quando eu tomei a decisão de iniciar minha vida solo. E você sair do zero, enfim, a coisa não é fácil, né? Você passa por várias situações, e às vezes em trabalhos que só o seu trabalho de campo não é o fundamental, né? Tem todo mecanismos dentro de um clube que é uma engrenagem que o trabalho de campo às vezes fica em segundo plano, né? Sim. Principalmente clubes aí que estão passando dificuldades, enfim, mas é uma alegria poder, é um prazer diferente, né, de quando eu jogava, porque você idealiza situações e elas, quando acontecem, é uma realização grande, né? Então, de poder ajudar, né, jogadores novos, quem está começando, eu me vejo em cada atleta aí que está iniciando a sua carreira. Enfim, então é um prazer enorme e eu sou muito feliz pela escolha que eu fiz lá em 2004. Maravilha. Volta em si, Vicente? Ivan, me lembro que você, depois de ter jogado pelo São José, também passou pelo Atlético Paranaense, não me engano, por mais um time. Como jogador, qual foi o melhor momento, aquela temporada mais gostosa, assim, o clube mais interessante que você defendeu na carreira? Olha, eu tive, acho que em alguns clubes, né? Eu não posso só direcionar para um clube. Eu tive uma temporada muito boa no Palmeiras em 91. Nós terminamos a competição empatados com o São Paulo, e por São Paulo ter feito a melhor campanha, vindo o que antigamente era a Série B, o que é hoje a A2, né? E a gente acabou eliminado, e o São Paulo foi decidir o título com o Corinthians, e aquele ano foi uma temporada muito consistente minha,
E ficou também a frustração da gente não ter conquistado o título. Depois eu tive uma passagem muito boa no Paysandu com o Tata. A gente brigou com o Vitória naquele ano na Série B, e o Vitória acabou saindo classificado para disputar, e acabou disputando depois o Brasileiro com o Palmeiras. Eu acho que foi em 93, se não me falha a memória. Tive uma passagem também bastante, assim, que foi marcante para mim na Portuguesa Santista, em 97, onde um clube menor que disputa para não ser rebaixado, o objetivo é esse, enfrentando os grandes, enfrentando um poder financeiro muito maior, né, de estrutura física enfim, e eu também fiz uma campanha muito positiva. Enfim, foram várias passagens, boas lembranças, mas eu confesso, Valteci, que em cima da sua pergunta, eu me sinto um pouco frustrado hoje como atleta, como ex-atleta. Eu acredito que pelas minhas valências físicas e técnicas eu poderia ter alcançado mais na minha carreira. Acho que envolveu também comportamentos pessoais, né, que a gente vai envelhecendo e ficando mais maduro e reconhecendo erros, né, erros comportamentais que acaba nos prejudicando, né? E isso só o tempo e que você vai aprender e reconhecer. Então é um pouquinho de frustração por eu não ter conquistado mais a minha carreira como atleta. Ô Ivan, infelizmente a gente só tem mais 6 minutos, mas em cima disso que você está falando, a gente sabe que o Si não faz parte do futebol, ele não joga e tudo mais, mas você disse aí que você viveu um bom momento em 91 no Palmeiras, se não estou enganado, em 91 foi quando veio a contusão que você teve no Palmeiras, e aí o Veloso acabou aparecendo para o futebol de fato. Se o Ivan não tivesse aquela contusão, provavelmente o Veloso amargaria o banco por um bom tempo, ou teria que bater asas em outros campos aí, Ivan? Não, essa história é bem legal, Walter. São poucas as pessoas que sabem, acho que talvez nem o Veloso saiba. Isso aí foi em 88, a fratura do Zete no Maracanã. Sim. E foi quando eu assumi o gol do Palmeiras e a gente fez uma grande campanha. Final de 88 na Copa União, nosso treinador era o seu N. Andrade, grande treinador. E aí o Leão é contratado para a temporada de 89. O Zete com a perna engessada, eu com o tendão da mão direita operado, também engessado o meu braço. Véspera de Natal, o Leão nos chama, eu e Zete, no Parque Antártica, para uma reunião. Chegamos os dois engessados e ele falou, olha, vou ter que contratar um goleiro. E ali, eu e o Zete tentando mudar a ideia do Leão, né, e falamos até, olha, tem um Veloso, o Veloso tá bem no amador, no juniores, né. Enfim, o Veloso assume e a gente nunca mais volta. Mas essa de 91, eu conquistei novamente com o Nelsinho, o treinador, a posição de titular, e no final, quando a gente não conquista, o Palmeiras naquele período, a cada ano existia trocas, né? Mas o Veloso realmente surgiu nessa história de 89. Perfeito. Valteci, nós temos 3 minutos, emende a última pro Ivan. Neste momento, alguma proposta, vai trabalhar algum projeto em mente, Ivan? Olha, tem alguma coisa sim, está encaminhada, eu tenho uma reunião quinta-feira, estou até bem ansioso para a definição, né? A gente vive de resultados, né? E a minha saída do Taubaté no ano passado, muito prematura, eu acho que foi muito prejudicial, né? Eu estava em 4º lugar da competição, né? Dentro do grupo de classificação, a 3 pontos do líder, e foi feita a opção pela diretoria, né, pela troca, né? Até foi uma decepção muito grande do Gilcinho como presidente, um ex-atleta, agir da maneira que ele agiu, não pela minha definição, mas por
até dizer que não existia contrato, que eu estava, enfim, acabei não recebendo nada. E isso acaba nos prejudicando como profissionais. Aí o Gilcinho, como um ex-atleta, tem uma postura dessa como presidente do clube. Então eu estou otimista agora ir para o final do ano, iniciar um trabalho e se Deus quiser, voltar a conquistar. A gente vive de resultados e voltar a ter uma competição vitoriosa. Ô Ivan, não posso deixar de perguntar mediante o que você falou agora, apesar que eu só tenho 1 minuto e meio, mas pelo que você está falando, você saiu bastante magoado do Taubaté, então. Não pela demissão, né? Porque não foi a primeira e também não vai ser a última, né? Mas pela forma. Pela maneira que eu fui tratado pelo Gilcinho, um ex-atleta, né? Um ex-atleta. E o que eu tô te falando, eu liguei para ele e falei para ele, né? Não recebi, tive que pagar aluguel, eu fui penalizado até pagar multa de aluguel. O aluguel era no meu nome. Eu confiei nas pessoas e foi uma grande decepção o Gilcinho, como ex-atleta, ter tido esse tipo de comportamento, né? Então, isso já foi julgado, tá? Eu assinei um contrato, foi pro Gilcinho assinar e me devolver. Eu não recebia mais esse contrato no período todo que eu estive aí. Enfim, isso já foi julgado, já ganhei ação. O que eu estou dizendo é só baseado numa questão de respeito profissional, né? Eu acho que o futebol poderia ser melhor se as pessoas respeitassem os profissionais, né? Infelizmente isso no futebol brasileiro são poucas as pessoas que têm esse tipo de comportamento. E eu esperava mais de Gilcinho justamente por ele ter sido um atleta, né? Ex-atleta, um cara sabendo o que envolve todo o processo, né? Então, deixando muito claro, não pela demissão, né? Pela maneira que foi conduzido, e até levantaram que eu era mentiroso, que não existia um contrato que eles me deram para assinar. Enfim, uma postura realmente decepcionante. Perfeito, ficou claro o seu posicionamento. Ivan, infelizmente a gente não tem mais tempo, mas eu quero te agradecer a sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. É sempre bom ouvi-lo, saber que você está bem e que agora que dê certo aí esse novo projeto, essa reunião de quinta-feira, e logo a gente vai saber que o Ivan Izzo assumiu um time pelo país aí. A gente deseja sorte e sucesso, tá bom, Ivan? Obrigado, e eu me coloco à disposição também, né? Foi um prazer falar com vocês. Muito alegria, eu tive realmente um período bastante alegre aí no São José, e eu fico muito feliz de conversar com vocês e à disposição para quando vocês precisarem. Valeu, Ivan, um abraço, obrigado. Outro para vocês, tchau. Valeu, tchau. Conversamos com o Ivan Izzo, técnico de futebol, ex-goleiro de Palmeiras e principalmente aqui da nossa Águia do Vale. Volta em Sir Vicente, não temos mais tempo. Grande abraço para você do futsal, eu já falei aqui no início do programa, São José Futsal venceu bem 3-2. Um abraço para você, até amanhã, Vavi. Até amanhã, fique de plantão no jogandojuntos.com.br. Valeu, esse é o Volta em Sir Vicente, o melhor de todos. Infelizmente o tempo tá esgotado. Falei em nome de Padaria Flor de P, Central das Antenas, Nova Tintas Impermeabilizantes, Milclean, Vinac Consórcios. Com os trabalhos técnicos dele, o nosso querido Ed Show Ramiro, coloca o ponto final no Parada dos Esportes de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Vem aí na sequência o Repórter CBN, depois o ponto final com Carolina Moran e o sempre alegre, divertido e sempre animado e de bom humor, o Rodrigo Bocardi. De minha parte, grande abraço, até amanhã, tchau. Repórter CBN. Terça-feira, 28 de setembro de 2021. A Pfizer pediu à Anvisa que inclua na bula da vacina contra a Covid-19 a previsão de aplicação da dose de reforço para pessoas acima de 12 anos de idade. Segundo a farmacêutica, a injeção só deve ser realizada 6 meses depois da segunda dose. A agência tem até 30 dias para analisar o pedido, mas o prazo pode ser suspenso